Você que está em casa aí, você pode dar um aleluia aí, escrever, levantar suas mãos para dizer quanto Deus tem se feito presente aí na sua casa, porque aqui, nesse lugar, a gente pode perceber a presença de Deus de uma forma maravilhosa, de uma forma poderosa. Eu queria que você, aí onde você está, na sua casa, que você pudesse agora ter um pouco de atenção. Eu vim para cá hoje e com uma vontade muito grande no meu coração de compartilhar uma palavra com cada irmão, né? E eu espero muito que nesse momento, que nessa noite, que o Espírito Santo ele possa falar muito ao teu coração, assim como ele tem falado comigo nesses últimos dias. E aliás, eu quero começar esse pensamento, compartilhando esse pensamento com você, lendo um texto que está em Atos dos Apóstolos, no capítulo 16. É um texto conhecido, quando Paulo e Silas eles são presos, açoitados, e eles estão na prisão. E ao ler esse texto, nesses últimos dias, veio algo no meu coração para poder compartilhar com os irmãos. E eu quero falar nesse momento, nessa noite, aqui e agora com você, sobre resiliência, que é aquilo que nós, como filhos de Deus, precisamos ter. Resiliência. E o que é resiliência? Eu vou definir para você depois o que é, mas eu queria que você lesse comigo o texto, que está em Atos capítulo 16, a partir do versículo 19, diz assim: quando os donos da jovem viram que se havia desfeito a esperança do lucro, agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça, à presença das autoridades. E levando-os aos magistrados, disseram: esses homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos aceitar nem praticar, porque somos romanos. Então a multidão se levantou unida contra ele, e os magistrados, rasgando-lhe as roupas, mandaram açoitá-lo com varas, e depois de lhe darem muitos açoites, os lançaram na prisão, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere inferior e prendeu os pés deles no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros da prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Todas as portas se abriram e as correntes de todos os presos se soltaram. Bom, eu vou voltar depois desse texto, mas eu quero falar para você sobre resiliência. Eu quero definir para você o que significa isso. Na física existe uma definição para resiliência. Mais ou menos, eu vou falar rapidamente aqui, o que é uma substância que tem uma grande capacidade de voltar ao seu estado original depois de sofrer múltiplas pressões de todos os lados, né? Vamos dizer que seria um grande poder de recomposição da substância depois de sofrer muitas pressões. O significado pela Wikipédia dessa palavra resiliência é a capacidade do indivíduo lidar com problemas, adaptar-se às mudanças, superar obstáculos ou resistir à pressão de situações adversas, como choque, estresse, algum tipo de evento traumático, entre outros. Então, o que seria resiliência? Nada mais do que essa capacidade de lidar, de adaptar-se, de se recompor, de se reconstruir, mesmo após sofrer múltiplos traumas. A verdade é que nós, da nossa caminhada cristã, nós precisamos ser homens e mulheres, filhos de Deus, com essa característica resiliente. Agora, por que tantas vezes nós começamos bem a nossa caminhada, mas nós não terminamos ela da forma como nós gostaríamos? Por que começamos projetos excelentes e não levamos os mesmos a cabo?
Porque nós começamos com um propósito, por exemplo, de orar todos os dias, de fazer a obra de Deus, de viver uma vida de santidade, mas paramos no meio do caminho. O apóstolo Paulo, no livro de Gálatas, mais uma vez, no capítulo 5, versículo 7, ele advertiu: vocês vinham correndo bem. Quem foi que os impediu de continuar a obedecer à verdade? O que ele estava querendo dizer? Vocês começaram bem, vocês entregaram sua vida a Jesus, vocês tiveram a vida de vocês mudada, o pensamento foi influenciado pela palavra de Deus, mas o tempo passou, e por que vocês hoje estão assim? Por que vocês estão desanimados? Por que vocês estão querendo desistir? Por que vocês estão a ponto de dar meia volta e jogar tudo para o alto? A resposta é que por muitas vezes nós somos tentados e nós somos levados a sermos pessoas inconstantes. Somos vencidos pelo cansaço, somos vencidos pelo desânimo. Eu quero dizer para você nessa noite, que está aí do outro lado nos assistindo, ou vai nos assistir num qualquer outro momento do dia, ou daqui a 1 ano, 2 anos, 10 anos, não importa. Eu quero dizer para você que Deus te chama e me chama também para nós vivermos uma vida íntegra, uma vida perfeita, uma vida cheia do Espírito Santo. Nós temos promessas de que nada vai nos faltar nessa caminhada, e para nós obtermos essas promessas, para nós vivermos essa plenitude, nós vamos precisar adotar um estilo de vida dentro do conhecimento dele, perseverantes, persistentes, resilientes. Para nós obtermos essa perseverança, essa resiliência, primeiramente, nós precisamos saber qual é o propósito de Deus para a nossa vida. Nós precisamos de um sentido. E abrindo aspas aqui, eu nesses últimos dias de quarentena, não sei você, mas eu coloquei no meu coração um propósito de ler livros, né? E aproveitar esse momento para ler, apesar de eu estar vivendo um momento de que não dá muito para ler, nem para parar, porque com um filho pequeno, recém-nascido, mais o outro, enfim, múltiplas coisas para serem feitas, mas de alguma forma eu estou conseguindo um tempo para ler. E dentre algumas literaturas e alguns livros que eu estou lendo, e eu já li nesse momento, um livro chamado A Espiritualidade para os Dias de Hoje. É mais ou menos esse o título. Eu acho que é esse o título do livro, esse eu terminei de ler. E ele fala uma coisa muito interessante, o escritor desse livro. Ele fala que muitas pessoas hoje, elas estão dando cabo da sua vida, elas estão entrando num ostracismo, elas estão desistindo dos sonhos, elas estão desistindo de viver, da família, elas estão desistindo da sua própria vida. Por quê? Porque elas não têm um sentido para a vida. E o fato de não ter um sentido para você andar, para você caminhar, não ter um propósito, não ter um alvo, faz com que as pessoas não avancem, faz com que as pessoas entrem muitas vezes nesse estado que eu acabei de falar. A verdade é que nós temos um propósito, né? Nós precisamos saber qual é o propósito que Deus tem para a nossa vida. Primeiro, você e eu precisamos saber quem nós somos em Cristo e para o que nós fomos chamados. O sentido da nossa vida já existiu. Nós entregamos a vida a Jesus e o nosso sentido hoje é agradar a Ele, é ser semelhante a Ele, é caminhar com Ele, e o nosso alvo é morar com Ele nas mansões celestiais. O nosso alvo é que Ele venha nos buscar, é que nós possamos subir a igreja preparada para viver uma eternidade com Ele. Nós temos sentido na nossa vida, nós temos propósito e nós temos um alvo. Deus te chamou. Lembra do dia que Deus te chamou, lembra de quando você entregou a sua vida a Jesus, lembra dos sonhos que Ele colocou no seu coração, e hoje você está ouvindo essa palavra e parece que esses sonhos foram embora. Eu quero dizer para você, reavives o dom que há em ti. Reavives o dom que há em você. Quando Jesus chamou você e disse: tu és meu filho, eu te gerei, tu és meu, eu te dou uma nova vida, eu te dou um novo coração, eu transformo o teu pranto em alegria. Lembra que nesse dia Ele te prometeu vida em abundância, paz, que não te abandonaria.
Você pode estar pensando que Deus te abandonou, que Deus desistiu de você, que Deus não quer mais cumprir o plano e o propósito dele na sua vida, porque você já errou muito. Eu vou dizer para você, isso não é verdade. Ele te ama, Ele continua insistindo na tua vida e os sonhos dele nunca vão morrer. O que você precisa hoje é reavivar o dom que é em ti e se revestir dessa resiliência, mesmo que você tenha sofrido pressões, mesmo que você tenha sofrido traumas, estresses, situações adversas, traições, não importa. Em nome de Jesus, que você possa ter uma capacidade de ser resiliente, de voltar ao estado original por qual Deus te criou, te recriou, te ressuscitou, para que você possa viver essa vida que Deus tem para você, que é essa caminhada cristã. Quando nós nascemos de novo, nós fomos tirados, diz a palavra de Deus, do império das trevas e fomos transportados para o reino do Filho do seu amor, para o reino de Deus. Naquele momento, nós passamos pela porta, nós ingressamos no caminho, porque Jesus disse, eu sou a porta. E depois ele disse, eu sou o caminho, eu sou a porta, e se alguém entrar por mim, será salvo. Entrar, sairá e achará pastagem. Mas Jesus também disse em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então nós entramos nessa porta, a porta é Jesus, e nós agora estamos caminhando nesse caminho que também é Jesus. E se você está comigo aí, por favor, diz um amém aqui que eu quero acompanhar, saber se você não está dormindo aí no sofá, saber se você não mudou de canal, não muda de canal não, né? Dá um glória a Deus aí, dá um aleluia. Vou ver aqui, estou querendo ver você falando glória a Deus, amém. Aquele falou amém, Renan falou amém, Nicásio falou amém, isso aí. Então vamos continuar aqui. Irmãos, eu digo para vocês, a Bíblia ela é completamente linkada, do Novo Testamento, do Antigo ao Novo Testamento, ela sempre vai se completar. E eu falei que você entrou pela porta e agora você está no caminho que é Jesus, que esse caminho é um caminho de santificação, de aperfeiçoamento. E essa santificação, esse aperfeiçoamento, ele somente vai ocorrer quando você perseverar nessa caminhada. A palavra de hoje para você e para mim é: não desista, persevere, Deus está contigo. Eia, subamos, Deus está contigo. É uma palavra de ânimo, de força para te dizer: não desista, porque o teu Deus que te prometeu vai cumprir. Nós fomos chamados para sermos santos, fomos chamados com o propósito de nos tornarmos a cada dia mais semelhantes a Deus. Aliás, a verdadeira espiritualidade cristã, ela está baseada num estilo de vida semelhante ao de Jesus. Nós precisamos, como filho de Deus, grava isso, ser um canal de influência na vida de outras pessoas. O cristianismo verdadeiro, a religião, a espiritualidade cristã, ela vai se revelar através de uma vida que impacta outras pessoas, que tem que impactar quem está ao meu lado, que tem que impactar as pessoas que convivem comigo. A igreja precisa impactar a comunidade no qual ela está inserida, porque essa é a verdadeira espiritualidade cristã. É quando Deus muda a nossa vida e nós passamos a ter as características de Jesus. E isso vai influenciar positivamente quem está ao nosso lado. Quando a bênção de Deus está sobre a nossa vida, sobre a tua vida, sobre a minha vida, quem está do meu lado acaba pegando o respingo dessa bênção. Não é verdade? Né? Se você andar comigo, você pode ter certeza, você vai ser abençoado. Se tu estiver perto de mim, de alguma forma vai respingar para você bênção. Se eu estiver perto do Vinícius, eu tenho certeza que vai respingar a bênção de Deus para mim, né? E em ti, Deus falou para Abraão, nós somos descendentes de Abraão pela fé, né? E ele falou, sê tu uma bênção. Ele falou, Abraão, seja você uma bênção. Isso
obviamente isso está sendo alastrado, está sendo trazido para mim e para você. É como se Deus falasse: Glaucio, sê tu uma bênção, eu abençoarei os que te abençoarem. A nossa fé precisa ser materializada através das nossas obras de amor àquelas pessoas que estão ao nosso lado. 1 Coríntios 1:2 diz assim: a igreja de Deus que está em Coríntios, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todos os lugares invocam o nome do Senhor Jesus, Senhor deles e Senhor nosso. Nós fomos chamados para sermos santos, nós temos um propósito, nós temos um caminho, nós temos um alvo a ser perseguido, o alvo é Cristo, nós não podemos desistir. Então você escreve aí: eu não vou desistir, eu não vou desistir. A partir de hoje eu vou me levantar e em nome de Jesus, os sonhos que estavam mortos, que sejam ressuscitados na sua vida. O medo que te faz parar, que em nome de Jesus ele seja repreendido e que você possa sim caminhar, se levantar a partir de hoje para dizer: eu vou viver uma vida plena com Deus. Por quê? Porque Ele me amou. Ao seu tempo Ele deu o seu Filho para morrer por mim. Ele me ama, e a verdade é que mesmo que eu caia, mesmo que eu erre, mesmo que eu até tenha pecado, se eu confessar os meus pecados, Ele é fiel e justo para me perdoar, e esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu corro em direção ao alvo, ao prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Aleluia! Eu estou doido que essa igreja esteja cheia de novo para ouvir os aleluia e glória a Deus, né? Mas eu sei que você está em casa aí falando aleluia, glória a Deus, fala Deus. Precisamos entender que a caminhada com Cristo é como se fosse uma maratona, é uma prova de resistência. A caminhada com Deus também é uma prova de resistência, de perseverança, em última análise, de resiliência. 1 Pedro 5,8, o apóstolo Pedro, sabendo disso tudo, ele também vai advertir a igreja e vai dizer: sejam sóbrios e vigilantes. Está aí uma advertência para mim e para você. O inimigo de vocês, o diabo, ele anda ao derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resistam-lhe firmes na fé. Caramba! Ele diz: resista firmes na fé, certos de que os irmãos de vocês espalhados pelo mundo estão passando por sofrimentos iguais aos de vocês. O escritor da carta aos Hebreus, no capítulo 12, versículo 1, ele também vai falar sobre isso. E ele vai dizer: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós, e corramos com perseverança, resiliência, a carreira que nos está proposta em Jesus. Aleluia! Nós temos uma carreira, nós temos um alvo, nós temos uma caminhada, nós não vamos desistir. E ele completa dizendo, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Portanto, pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem e nem se desanimem. A palavra de Deus, ela está o tempo inteiro preocupada. A palavra, o próprio Cristo, preocupado em nos falar: olha, vai dar vontade de desanimar, vai dar vontade de desistir, vai dar vontade de parar. Nós não somos super-homens, todos nós somos atacados. Todos nós temos momentos em que nós não queremos mais caminhar, que nós queremos jogar tudo para o alto. Isso acontece com todo mundo. Pelo menos, se não aconteceu, vai acontecer algum dia. Todo mundo tem essa vontade. Mas a verdade é
que sabendo disso, o próprio Deus, já sabendo das nossas fraquezas e limitações, Ele deixa a advertência para dizer: quando isso acontecer, entende uma coisa, olha para Jesus que suportou a cruz, Ele venceu, você também vai vencer. Faz uma coisa, você não desanima e não canse, porque eu estou contigo. Ele diz: desembaraçando de todo o peso. Engraçado que o verbo grego utilizado aqui nesse versículo é apotiteme, que significa pôr de lado, como quando um corredor se despe de duas roupas externas que os toleriam seus movimentos para sentir-se leve e à vontade, ou seja, coloca de lado, deixa o peso, desembaraçando-se das coisas o que? Não essenciais. O peso que a palavra de Deus está dizendo aqui, desembaraçando-se do peso, são coisas que não são essenciais, são situações que você, não é nem um pecado, não é nem um erro, mas é muitas vezes o tempo teu que é tomado por outras coisas. A palavra de Deus, ela fica sempre em segundo lugar, a obra de Deus em segundo lugar. Você olha mais o Instagram, mais o Facebook, você vê mais série no Netflix do que você lê a palavra, do que você estuda a palavra, do que você lê livros que vão edificar a sua vida. Então, é preciso, para que essa perseverança esteja em dia, é preciso se desembaraçar. Pastor, como que eu faço então para poder conseguir caminhar leve, correndo? Então, se desembaraça do peso. São coisas que ocupam o nosso tempo, mas não trazem um crescimento espiritual, impedem o nosso avanço, impedem a corrida, fica pesado. Né? Os nadadores profissionais, eles tiram, não só botam o mínimo de roupa possível, como eles tiram todos os pelos do corpo, para diminuir o atrito, ficar leve e conseguir correr. E na nossa vida espiritual também é assim, nós precisamos nos desembaraçar daquelas questões que estão nos impedindo de avançar na fé. Joga fora tudo aquilo que está te impedindo. Colossenses 3:1 diz assim: portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas lá do alto, e não nas que são aqui da terra, porque vocês morreram e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. Então, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos focar nas coisas do alto, nós precisamos olhar para as coisas espirituais. O nosso foco não pode ser as coisas terrenas, nós não podemos dar a atenção maior às coisas que estamos vendo, nós precisamos dar atenção às coisas espirituais, aquilo que Deus fala sobre você, que Deus fala sobre mim. Você não pode olhar para o problema que você está vivendo, você não pode ficar imaginando ou olhando o tamanho do seu problema, como você não vai conseguir, como isso é difícil, como isso não vai dar. Não, você tem que olhar, o problema está aí, você não finge que ele não existe, ele existe, mas você vai tirar o foco do problema e você vai olhar para Deus, você vai olhar para o alto, você vai olhar para as promessas, você vai olhar para aquilo que Deus fala, que você é amado dele, que ele está contigo, que ele não vai te abandonar, que se você pedir ele vai te dar, que se você bater ele vai abrir, ele não vai se esconder de você e de mim, e de que ele tem paz, de que ele tem alegria, de que ele tem uma vida abundante para você. Olha para isso. O peso são aqueles fatores não pecaminosos que podem servir de entrave quando nos desviam a atenção da seriedade do nosso desenvolvimento e perfeição espiritual. Tiago 1:2 diz: meus irmãos, tenham por motivo grande alegria o fato de passarem por várias provações, sabendo que a provação da fé que vocês têm produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que nada lhes falte. Aleluia. Tiago 1:3 diz: sabendo que a provação da fé que vocês têm produz perseverança. Eu quero falar sobre a provação da fé. Essa palavra provação no grego era usada para indicar o ato de testar ou de aquilatar
a autenticidade de uma moeda. A provação, provar para ver se aquela moeda era verdadeira. É como uma pessoa que tem um pedaço de ouro, quer vender aquele ouro onde ela vai? Num ourives profissional. Ele vai botar aquela luneta, vai botar alguns elementos químicos naquele metal, e ele vai verificar para ver se aquilo realmente é ouro. É exatamente essa palavra que é trazida nesse texto, da provação, para ver realmente se você está firmado nele. A provação da fé é para que muitas coisas acontecem na nossa vida, para realmente ver se nós estamos firmados na rocha. Ou se nós somos aquela semente que caiu à beira do caminho, ou caiu entre os espinhos, ou caiu numa terra que não conseguiu crescer. Ou se essa palavra caiu na nossa terra que é boa, numa terra fértil que ela está crescendo, e quando vem as adversidades, quando vem os problemas, ela se mantém de pé, porque ela está firmada na rocha. As provações testam a validade da nossa sinceridade, da nossa vitalidade e da nossa santidade. Ela mostra se o nosso metal é puro ou se há elementos de corrupção. E o resultado dessa provação é a constância, é a permanência na fidelidade. Uma vez aprovados na nossa fé, nós somos pessoas constantes, de permanência, de fidelidade e resilientes. E é isso que Deus quer para mim, é isso que Deus quer para você. Nós não podemos ser pessoas instáveis, não podemos ser pessoas dirigidas pelas emoções. Nós precisamos ser pessoas resilientes. E agora, para terminar, eu quero voltar ao texto que eu li lá na frente, que é o texto de Paulo e Silas. E nesse texto nós temos na Bíblia nós vamos ter vários outros exemplos, mas eu quis trazer esse exemplo de Paulo e Silas. Quando eles foram presos, eles tinham acabado de libertar uma jovem, e por ela não dar mais dinheiro pela adivinhação, eles foram presos, açoitados, eles estavam na cadeia. Olha isso, eles tinham sido açoitados. A gente não pensa na história como ela é, né? Eles foram açoitados, eles provavelmente estavam com alguma parte do corpo aberta, ferida, sangrando em carne viva, com dor, amarrados a um tronco dentro de uma prisão. Com certeza não era uma prisão domiciliar, não era confortável. E e eu acho interessante, que o texto diz que à meia-noite. Eu não sei se você já passou mal alguma vez, eu acho que sim, né? Já se sentiu mal, ou se você tem um filho que passou mal. Quando dá a madrugada, meia-noite, fala da madrugada. Fala de quando ainda falta muito para amanhecer, meia-noite. Exatamente no momento da agonia, no momento da dor, no momento da tristeza. Diz o texto que à meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam ao Senhor. No meio da tempestade, no meio do problema, preso, não sabiam o que iria acontecer. E a Bíblia não fala que eles estavam orando e chorando. Ah, Jesus, poderia também. Eu acho que eu estaria orando e chorando. Não sei você. Pode ser que eu estivesse lá orando e chorando, mas eles não. Eles estavam orando e eles estavam louvando a Deus. Eles estavam no olho do furacão, no meio do problema. Eles estavam resilientes, dizendo: não importa o que nós estamos passando, nós vamos adorar aquele que é digno, ao Cordeiro de Deus que vive, que reina para sempre. E eles começaram a cantar, o Alfa, sei lá o que eles cantaram. Eu acho que eles cantaram o que nós cantamos hoje: te louvarei. Quando você cantou essa música hoje, Ana, eu falei: rapaz, essa é a música do texto que eu vou ler.
Eles estavam, vem cá, Renan, vem cá, canta esse refrão comigo aqui. Olha o que Paulo e Silas estavam cantando à meia-noite, completamente machucados. Se você puder na sua casa, levanta as tuas mãos. Se você está sofrendo, se você está com um problema, se você está no meio de uma agonia, em nome de Jesus, levanta agora do teu quarto, levanta, abre a tua boca e canta bem alto isso, no meio do problema, canta. Somente a ti, Jesus, eu te louvarei, te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei. Somente a ti, Jesus, te louvarei, te louvarei, te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei. Somente a ti, Jesus. Adore ao Senhor, adore ao Senhor, oh, adore a Ele, adore ao Senhor, adore a Ele aí na tua casa, exalta o nome do Senhor, seja livre, seja liberto, oh, aleluia, oh, 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 oh. Deus está te chamando para que você possa esperar nele, perseverar nele, ser resiliente nele. Isaías 40, 28, Deus diz assim: será que você não sabe? Será que você não ouviu que o eterno Deus, o Senhor, Criador dos céus, da terra, Ele não se cansa, Ele não se fadiga. A sabedoria dele é insondável. Ele fortalece o cansado. Ele multiplica as forças do que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam, se fadigam. Os moços de exausto caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Sobem como asas, como águia. Correm e não se cansam. Caminham e não se fadigam. Faz forte ao cansado. A consciência de ser fraco é o primeiro passo para a obtenção do poder que vem do alto. 2 Coríntios 12, 10, o apóstolo Paulo, ele diz, 12, 9, ele diz: então ele me disse, a minha graça que basta para você, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Por isso, sinto prazer nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que eu sou forte. Aleluia. John Wesley, ele afirmou: bendigo a Deus, abre aspas, bendigo a Deus, que nunca me canso do meu trabalho, mas me canso no meu trabalho. Os que esperam no Senhor estão em comunhão com Ele. A despeito de todas as dificuldades, obterão algo da força divina. Os que dependem do Senhor com forças renovadas subirão como asas de águia. Como a águia renova suas forças, e isso já em idade avançada. Gálatas 6:9 vai dizer: e não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo faremos a colheita, se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos a oportunidade, façamos o bem a todos,
mas principalmente aos da família da fé. Para não sermos vencidos pelo desânimo, pela inconstância, precisamos alimentar a nossa fé, viver confiando e esperando em Deus. Além disso, precisamos ter um propósito firme, saber o seu propósito, onde você quer chegar, qual é o seu alvo. E para finalizar, em Hebreus 10, 37 está escrito: porque ainda dentro em pouco, aquele que vem, virá, e não irá demorar, mas o meu justo viverá pela fé. Se retroceder, dele a minha alma não se agradará. Nós, porém, não somos daqueles que retrocedem para a perdição, mas somos da fé para preservação da alma. Sejamos resilientes para permanecermos na doutrina de Cristo, certo de que Ele virá nos buscar e ao seu tempo estaremos no seu reino celestial. Aleluia, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Amém, irmãos? Amém. Eu espero que você tenha sido abençoado com esse simples compartilhar da palavra de Deus, desse pensamento, que você mantenha a sua fé, que você não desista, que você seja resiliente, que você tenha essa capacidade dada por Deus, pelo Espírito Santo, de voltar ao estado original, mesmo após sofrer diversos tipos de pressão. Que Deus abençoe a sua vida. Renan, vamos cantar mais uma?